Chegamos aqui na metade do nosso curso, na parte 10, onde vamos ver conceitos preliminares um pouco mais avançados aqui sobre áreas classificadas. Então, começamos aqui com a energia de ignição, que é o início da combustão causada por uma mistura explosiva pelas possíveis fontes: chama, centelhamento, efeitos térmicos, ou seja, temperaturas térmicas, compressão dessas ondas de choque e luz, ou seja, é a energia necessária para iniciar uma explosão quando eu já tenho oxigênio e já tenho uma substância ou mistura perigosa. Essa ignição, né, ela ocorre através da lei dos gases, né? Onde um aumento da pressão leva a um aumento da temperatura usando o volume constante. Tá? Então, essa ignição é uma luz, né? Ou seja, uma faísca, um centelhamento, né? Que é chamado efeito fotoquímico, né? Que é a combinação da elétrica com essa lacuna de elementos químicos aí. Nós vimos naquela nosso estudo, na época de colégio, tabela periódica, ou fototérmica, agitação molecular pelos fótons. Né? Então, como, por exemplo, podemos citar uma mistura do cloro, do hidrogênio e do ar, né? Ou seja, é o centelhamento. Limites de ignição. Tá? Existem meios como com pouco combustível, ou seja, o muito comburente, né? Combustível pouco ou muito comburente, em que não pode haver ignição, pois não há combustível suficiente. Ou seja, eu tenho muita mistura no ambiente, mas eu tenho pouco combustível. O combustível é insuficiente, ou seja, pouco combustível e muito comburente, ou seja, O2 muito baixo e muita gases, poeiras ou vapores com a concentração elevada. Então, essa concentração mínima de O2 chamamos com a sigla LEL, limite inferior de explosividade, ou LIE, limite inferior de explosividade. Tá? Então, o ponto ótimo de concentração de uma mistura para a qual ela se torna o combustível mais possível, ou seja, o que significa que uma energia mínima já é acionada, né? Ou seja, uma ignição mínima já, uma chamazinha já pode ocorrer. Esse ponto é chamado de MIE, que é o mínimo de energia de ignição. Então nós temos aqui a sigla LIE, onde eu tenho um baixíssimo oxigênio e tenho uma elevadíssima concentração de substância. Tá? Então, se aqui nós pudéssemos fazer um desenho, nós temos essa parte aqui, ó, que é o LIE. Então, aqui nesse ponto, eu tenho baixo O2 e tenho altos gases, né? Poeiras, vapores, né? Ou seja, então, essa concentração aqui, nesse limite, é raro acontecer uma explosão. Eu tenho esse ponto médio aqui, tá? Eu tenho esse ponto médio que é chamado de MIE, onde eu tenho já uma concentraçãozinha razoável de oxigênio e também tenho uma mistura também em uma concentração mediana. E aqui nós temos o meio rico, ou seja, todos os elementos necessários: pouco combustível, muito combustível.
acima das quais, pela falta do oxigênio, não é possível dar ignição por meio que energiza uma mistura. É uma ativação rápida para explosão. O ponto de concentração é chamado UEL, limite superior de explosividade, o LSE. Temos aqui o LSE, onde aqui eu já tenho um limite, aqui, de certa forma, para a ocorrência do processo de ignição. Aqui os limites de inflamabilidade, que a gente havia comentado. O LSI, nós temos aqui duas faixas, né? LSI, que é o limite superior de inflamabilidade, LII, limite inferior de inflamabilidade. Então, aqui nesse gráfico aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho LII, 1,5%, mistura muito pobre, né? Abaixo dessa mistura não há explosão. Eu tenho essa mistura aqui, LSI, 8,5%, mistura muito rica. Acima dessa mistura não há explosão. E eu tenho aqui o ponto médio, aqui, o MSI, exemplo, butano, né? Indústrias gás de butano. Aqui nesse meio aqui eu tenho uma explosão. Métodos de proteção. O risco de ignição de uma atmosfera existe se ocorrer simultaneidade, ou seja, tem que acontecer ao mesmo tempo. A presença de um material inflamável em condições de operação normal ou anormal, material inflamável encontrando-se em estado e em quantidade suficiente para formar a atmosfera explosiva, ou seja, o triângulo do fogo. Existe uma fonte de ignição com energia elétrica ou térmica, né, ou a temperatura de superfície elevada, ou a falha no centelhamento, né, para causar a ignição da atmosfera, e existe uma possibilidade de a atmosfera alcançar uma fonte de ignição, né? Então, quando simultaneamente ocorrem esses três processos, a gente tem a figura abaixo, que é a ocorrência do triângulo de fogo, tá? Quanto à avaliação dos riscos de formação de atmosfera explosiva, deve ser observada como as várias formas de operação de cada uma das partes do processo e das suas instalações, como, por exemplo, condições do funcionamento normal, incluindo trabalhos de manutenção, arranque ou paragem brusca, mau funcionamento e falhas previsíveis, uma má utilização razoavelmente previsível, né? Quanto aos métodos de prevenção, né? Os métodos de prevenção que permitem a instalação de equipamentos elétricos, geradores de faíscas elétricas e temperaturas de superfície capazes de detonar uma atmosfera potencialmente explosiva, né? São eles: o método de confinamento, cuja finalidade é evitar a detonação da atmosfera, confinando, ou seja, enclausurando, confinando uma explosão no compartimento capaz de resistir a uma pressão exercida durante uma explosão possível, não permitindo a propagação para áreas vizinhas. Exemplo, equipamentos à prova de explosão, ou seja, ele enclausura ali, dentro daquele invólucro, o processo de explosão sem deixar que vá para o meio externo. Temos também a segregação, ou seja, uma técnica que visa separar, ou seja, segregar fisicamente uma atmosfera explosiva da fonte de ignição. Exemplo, equipamentos pressurizados imersos em enclapsurados, né? Essa imersão pode ser em areia, que a gente vai ver, tá? Imerso em óleo, onde ele vai segregar ali aquela parte imersa em óleo, dá meio físico, tá? Evitando. Aí temos a prevenção. Nesse método controla-se uma fonte de ignição de forma a não possuir energia elétrica e econômica suficiente para detonar uma atmosfera explosiva. Exemplo, equipamentos intrinsecamente seguros. Vamos ver como é que funciona esses equipamentos intrinsecamente seguros, no qual rapidamente consiste aqui na diminuição da tensão, né, dele, para que a corrente elétrica que circula seja a mínima possível para evitar um possível centelhamento. Nós vamos ver mais adiante especificamente, tá? Na prevenção da formação de atmosferas explosivas, é considerado os seguintes pontos:
não utilização de líquidos inflamáveis, substituindo quando possível, elevar o ponto de fulgor dos inflamáveis, ventilar e inertilizar através de gases inertes, né? Bom, essa foi a parte número 10. Vamos dando prosseguimento na próxima etapa com a parte 11.